Graça e paz do Senhor, mais um encontro online, né? Ainda um encontro online. Ainda estamos cada um nas nossas casas, mas estamos juntos. Assim como é o tema do nosso mês de aniversário, juntos. Nós estamos assim nessa noite. Estamos reunidos no nome de Jesus e isso nos mantém juntos apesar da distância. Isso nos mantém unidos apesar da distância. Isso mantém a nossa união. Isso é algo maravilhoso. E nós temos conversado sobre esse tema já durante todo o mês. Esse mês de abril de 2021, um mês muito difícil, né? Por conta da pandemia, por conta de tudo que temos vivenciado. Mas nós temos falado sobre a nossa unidade, temos conversado sobre isso. E Deus tem falado tanto ao nosso coração a respeito disso. Eu tenho certeza que Deus está nos unindo ainda mais, nos preparando ainda mais, para que a Liber pós-pandemia seja uma igreja ainda mais unida, caminhe mais firme uns com os outros, mais compromissado uns com os outros. Que haja no nosso coração esse interesse pelo outro, para que a nossa igreja avance, para que a nossa igreja caminhe unida, em nome de Jesus. Eu queria continuar dentro desse tema, irmãos. Esse tema aqui tem sido o tema do nosso mês. Eu queria continuar dentro desse tema com vocês. E para isso eu queria contar uma história para vocês. É uma história que está lá em Números, no livro de Números. Eu quero ler apenas a resposta que Moisés dá em determinado instante ao povo. Então o texto que eu vou ler é Números 32, do versículo 20 ao versículo 24. Eu vou ler esse texto com vocês hoje. É a partir desse texto que a nossa reflexão de hoje à noite ela parte. Mas antes disso, eu queria contar um pouco para vocês o contexto. Eu queria explicar um pouco para vocês o contexto de Números 32. E então, quando eu chegar na resposta de Moisés, eu leio a resposta de Moisés, tá bom? Moisés foi o grande líder do povo hebreu no Antigo Testamento. Ele foi um homem muito usado por Deus. Um homem que experimentou maravilhas sobrenaturais na sua vida, e a partir da sua vida ele foi um instrumento de Deus. Ele é talvez o grande nome do povo hebreu no Antigo Testamento. E ele nasce no meio do povo, num momento difícil. Se você não conhece a história, saiba que o povo nesse momento era escravo no Egito. O povo vai para o Egito há muitos anos atrás por conta de José. José se torna um governador do Egito, abaixo de Faraó, ele era o homem mais importante daquele povo. E então, quando ele se reconcilia com a sua família, com os seus irmãos, ele traz os seus irmãos, traz o seu pai, são aproximadamente 70 pessoas que vão para o Egito, e esse povo ainda é uma família apenas. Mas durante os anos, os séculos vão passando e esse povo vai se multiplicando. Deus vai abençoando, ele vai se tornando um povo numeroso, até que surge um faraó que não conhecia direito a história de José e resolve escravizar esse povo. E esse povo, então, é escravizado, é oprimido. E por muitos anos, esse povo, que era o povo de Deus, os filhos de Abraão, eles são oprimidos pelo Egito. E como todo povo oprimido, como todo povo que é oprimido por alguém ou por um outro povo, Deus escuta o clamor desse povo. Deus escuta o clamor do oprimido. Deus escuta o clamor daquele que está sofrendo, daquele que foi abandonado, daquele que está sendo subjugado. Deus escuta o clamor. Deus sempre escuta o clamor do oprimido. E dessa vez não foi diferente. Quando o povo dele vivia sob a opressão do Egito, Deus escuta o clamor, então ele levanta Moisés. Moisés é esse cara que nasce no meio do povo hebreu, mas num momento difícil. Ele nasce do povo hebreu, mas ele é educado no palácio. Se vocês se lembram bem da história, você já deve ter visto isso em filmes ou em novelas, isso já passou e essa história é conhecida. Moisés, ele nasce no momento em que os
bebês do sexo masculino estão sendo assassinados pelo faraó, e então a mãe o esconde num cestinho, coloca no rio Nilo, e ali a filha do faraó encontra esse bebezinho, e ele então é adotado por ela. Então ele cresce com a formação do palácio, ele cresce como um príncipe. Apesar de ser um hebreu, ele cresce como um príncipe egípcio. No momento de conflito, ele precisa fugir, vai para o deserto, Deus o chama, e é esse homem, então, hebreu, que viveu muitos anos como um príncipe egípcio, que depois vive mais alguns anos foragido, que é levantado por Deus para voltar para o Egito e resgatar o povo. Ele vai tirar o povo da opressão. Ele vai libertar o povo da opressão. Ali Deus opera milagres e maravilhas através da vida dele. Não é uma saída fácil, é uma saída difícil. Porque o opressor, ele não quer perder o seu oprimido. Ele lucra com o seu oprimido, então ele não quer perder. Então, é uma batalha, é difícil, mas Deus luta pelo povo, é Deus que liberta o povo. E Deus realmente liberta, tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto, através de Moisés. Maravilhas acontecem, as 10 pragas que vocês já conhecem, o mar vermelho que se abre, o povo passa pelo meio do mar a seco, né? E aí começa uma trajetória que dura 40 anos. Por quê? Porque talvez mais difícil do que tirar o povo do Egito era tirar o Egito do povo. A cultura da opressão, ela estava arraigada naquele povo. Há um educador conhecido que ele diz o seguinte, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Por quê? Porque quando existe essa cultura de opressão, essa cultura que não liberta, pelo contrário, aprisiona, quem é oprimido não sabe viver de outra forma. E quando se vê livre, se sente no direito de oprimir. Então, esses 40 anos no deserto, que o povo passa, né, por esses 40 anos no deserto, é interessante que ao mesmo tempo que Abraão fica longe do Egito, né, antes de voltar para resgatar o seu povo, é o tempo em que Deus muda a cultura de um povo, que Deus quer transformar a maneira do povo entender. Aliás, Deus quer transformar uma multidão de escravos em um povo de verdade. Deus quer transformar essa multidão de escravos em uma nação livre. E ser livre não significa simplesmente que não vai ser mais oprimida, mas que também não vai mais oprimir. Deus quer transformar essa nação na sua nação, escolhida para abençoar o mundo. Era essa a promessa que fora feita a Abraão, séculos atrás. Abraão, a partir de você vai surgir uma nação, vai surgir um povo que vai abençoar o mundo. Um povo que abençoa o mundo não pode caminhar na dinâmica da opressão. Não pode. Por isso esse povo precisava aprender a ser um povo de Deus. Precisava aprender a ser a nação de Deus. E passa, então, 40 anos no deserto, reclamando, vendo maravilhas, passando apertos, vendo Deus agir de maneira, muitas vezes, sobrenatural, vindo ao encontro do povo. A verdade é que, durante esses 40 anos, se passa uma geração. E Deus havia dito que isso era necessário. Era necessário que passasse uma geração. Porque essa geração que havia saído do Egito, ela dificilmente entenderia e assimilaria o que era ser o povo de Deus, um povo livre, livre de toda opressão. Mas Deus agora, depois de 40 anos, dá o ok e fala para Moisés, Moisés, é hora de começar a entrar na terra. A gente sabe depois que Moisés não entra, né? Moisés, antes de entrar na terra, Deus o recolhe, Deus o chama para si. Mas é o momento que o povo está chegando. Os 40 anos passaram, a terra já está à frente, né? Eles estão ainda a leste do rio, e a terra está a oeste do rio. E o povo, então, está reunido para entrar na terra. E antes de entrar na terra, eles chegam num lugar chamado Gileade. E eles ali já
tem ali uma batalha e eles conseguem conquistar aquela terra chamada Gileade. Essa terra que está a leste do Rio Jordão. E é interessante que eles conquistam essa terra, não é ainda a terra prometida, eles ainda precisavam cruzar o rio, né, e conquistar a terra que está do outro lado. Mas no momento que eles conquistam essa terra, duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, essas tribos, elas entendem que aquela terra seria suficiente para eles. Eram duas tribos que estavam acostumadas a criar gado, né? A criação de gado era a especialidade dessas tribos. E eles olham para aquela terra, talvez era uma terra com muito pasto, e eles falam, essa terra é ideal para a gente. Acho que a gente pode ficar por aqui. Deixa o restante do povo continuar a jornada, ainda tem muita batalha pela frente, tem muita luta pela frente. Deixe que as outras 10 tribos continuem, eles vão cruzar o Rio Jordão e vamos ficar por aqui, vamos ficar em Gileade, vamos ficar aqui nessa terra e vamos aqui nos assentar e chegamos à nossa terra. E aí eles vão consultar Moisés. Moisés ainda era o líder. Eles conversam com Moisés e falam assim, Moisés, é o seguinte, nós chegamos aqui na terra de Gileade e nós gostamos dessa terra aqui. Essa terra aqui está muito boa para a gente. Você sabe que a nossa especialidade é cuidar do gado, de animais, e essa terra é muito boa, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar por aqui, vamos construir aqui as nossas cidades, as nossas casas, para as nossas esposas, para os nossos filhos, vamos construir aqui os nossos currais, e nós ficaremos por aqui. Quando Moisés ouve isso, ele fala assim, meus irmãos da tribo de Ruben e da tribo de Gade, vocês vão abandonar o povo de vocês? É isso mesmo? Vocês vão simplesmente abandonar o povo de vocês, vão deixar que o povo atravesse o rio e enfrente as batalhas que terão que enfrentar, que não serão batalhas fáceis, serão batalhas difíceis, e vocês simplesmente vão lavar as mãos e vão abandonar o povo nessa hora? Depois de 40 anos caminhando juntos, vocês vão se desconectar do povo para viver o sonho de vocês, porque vocês encontraram a terra que vocês acham que é suficiente para vocês. Agora seremos nós um povo com a nossa terra e vocês que conquistem a terra de vocês. E aí Moisés começa a lembrar dos antepassados, do coração dos seus antepassados, de como eles haviam agido quando avistaram a terra no passado e não foram corajosos para entrar na terra e tomar a terra que Deus havia dado para eles. E Moisés diz, vocês estão cometendo o mesmo erro do pai de vocês, dos pais de vocês. Nós estamos diante da terra e o povo precisa estar unido. É a união do povo que vai ser o ingrediente essencial para as vitórias que teremos a oeste do Jordão. E eu acho que eles, então, se surpreendem com a resposta de Moisés. Eles percebem que não fazia sentido algum abandonar o povo naquele momento. E eles, então, respondem, Moisés, você tem razão. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente gostou mesmo da terra, a gente quer ficar com essa terra. A gente vai construir aqui as nossas casas, as nossas cidades, os nossos currais, vamos acomodar as mulheres, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos animais, mas nós, guerreiros, com as nossas armas, iremos com vocês, para além do rio, para tomar posse da terra que Deus nos deu. E nesse momento, então, é a resposta de Moisés. Eu queria ler essa resposta com vocês, irmãos, que está lá em Números 32, 20 a 24. Quando os homens de Gade e os homens da tribo de Ruben, eles compreendem a importância de estarem unidos num momento crucial em que o povo tomaria a terra que Deus havia dado por herança, eles então decidem permanecer com o povo, decidem avançar. Então Moisés diz o seguinte,
versículo 20 do capítulo 32 de Números. Se vocês fizerem o que estão dizendo, se pegarem suas armas para a batalha e juntos, atravessarem o Jordão diante do Eterno para batalhar até que o Eterno tenha eliminado os inimigos da terra, quando a terra estiver segura, vocês terão cumprido sua missão para com o Eterno e para com Israel. Então a terra que desejam será de vocês. Versículo 23. Mas, se vocês não fizerem o que estão dizendo, estão pecando contra o Eterno. Estejam certos de que o seu pecado os alcançará. Portanto, vão em frente. Construam cidades para suas famílias e currais para o gado. Façam o que disseram que fariam. Moisés, então, concorda com eles, mas Moisés dá um aviso. Vocês precisam cumprir o que estão dizendo. Vocês precisam atravessar, porque juntos, após atravessarmos o Jordão, Deus nos dará a vitória. E quando Deus nos der a vitória, quando a terra estiver pacificada, quando a terra estiver, de fato, agora na mão do povo de Deus, então vocês poderão retornar para a terra de vocês. Caso contrário, estarão pecando contra o Eterno. É interessante que talvez a grande missão de Moisés foi transformar essa multidão de escravos em um povo. Em um só povo. Um povo que experimenta uma unidade. O povo que experimenta a união. Um povo onde há essa compreensão de que a vitória de um é a vitória de todos e a derrota de um é a derrota de todos. É num povo assim, que vive em unidade, que existe o compromisso para com o próximo. Há um compromisso. Eu já tive a minha vitória, mas eu ainda preciso continuar batalhando. Eu já conquistei a minha terra, eu já conquistei aquilo que eu queria, eu já cheguei aonde eu queria chegar, mas os meus irmãos ainda não chegaram. Eu tenho um compromisso, e o compromisso é, enquanto todos não chegarem, enquanto todos não estiverem assentados nas suas terras, com as suas casas construídas, enquanto todos não estiverem estabilizados, nós continuaremos avançando, nós continuaremos lutando. Não há descanso, não se descansa até que todos vençam. Essa compreensão, ela era fundamental para esse povo. Um povo que vivia em opressão, agora que experimenta a liberdade, precisa entender que o compromisso com o próximo, com o seu compatriota, com aquele que está ao seu lado na batalha, ele deve ser um compromisso até o fim. É a prática do altruísmo. É quando nós praticamos o altruísmo e nós, então, interessados uns pelos outros, caminhamos juntos. Essa era a proposta que Deus tinha para o seu povo. Esse povo precisa ser só um povo. Precisa experimentar essa unidade. E essa é a proposta de Deus para nós. A unidade que tanto falamos nos últimos domingos, hoje de manhã, o pastor Luiz Saião trouxe mais uma reflexão com base no Salmo 133, né? Como é bom e agradável viver em união. Essa união que Deus concede a nós, Igreja Batista da Liberdade, ela não é uma possibilidade. Ela não é uma escolha. Nós não temos escolha a não ser viver em união. Se queremos ser igreja, se queremos caminhar nesse mundo como a Igreja de Jesus, se queremos ser nesse mundo os braços, os pés, a boca de Jesus, o abraço de Jesus, nós precisamos caminhar em unidade, não há opção para nós. E caminhar em unidade implica em compromisso com o outro.
O maior milagre, eu já disse isso algumas vezes, o maior milagre da igreja primitiva, a igreja de Atos, o maior milagre que aconteceu ali foi que entre eles não havia necessitado algum. Enquanto houver necessitados entre nós, todos somos necessitados. Todos precisamos clamar pela provisão de Deus. A batalha de um é a batalha de todos. Por isso Moisés, ele disse: irmãos rubenitas e irmãos de Gade, vocês não têm escolha. Não há opção para vocês, nós somos um povo. Deus nos libertou para que nós fôssemos um povo só. Então não há opção. Por conta desse egoísmo que vocês estão demonstrando, foi que os pais de vocês morreram no deserto. Agora, diante de Deus, caminhando em unidade, é possível avançar, é possível conquistar, e é possível ser de fato o que Deus queria que aquele povo fosse. Por isso Moisés chama a atenção desses irmãos e fala: irmãos, vocês precisam atravessar o Jordão com a gente. Não há opção para vocês. Não há opção. Se vocês querem essa terra que vocês tanto almejam, que vocês chegaram e falaram: finalmente, imagina o alívio desses irmãos quando eles chegaram nessa terra de Gileade e viram que essa terra era ideal para eles. Vamos construir a casa para os nossos filhos, para nossas esposas, os nossos animais. Acabou o tempo de deserto. Acabou o tempo de seca. Acabou o tempo de sofrimento. E Moisés fala: ainda não. Ainda não. Vocês estão tranquilos. Mas ainda há batalhas pela frente. E essas batalhas pertencem a vocês também. Por isso, irmãos, nós caminhamos como igreja, precisamos caminhar como igreja dessa maneira, entendendo que a luta de um é a luta de outro, a vitória de um é a vitória de todos, a derrota de um é a derrota de todos. E isso gera em nós, no primeiro momento, uma empatia. Uma empatia para com o outro. Nós precisamos olhar uns para os outros e ver qual é a necessidade do meu irmão. Qual é a necessidade do meu próximo? Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu já conquistei a minha terra, eu já estou tranquilo, mas os meus irmãos ainda não conquistaram. Eu preciso me colocar no lugar do outro. A antipatia não tem espaço dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Jesus. Nós precisamos ter a empatia com o nosso próximo. Vamos caminhar juntos? Eu quero ir com vocês. Olha, essa terra aqui realmente é muito boa, pra gente é suficiente. Eu cheguei onde eu queria, mas o povo ainda não chegou onde devia chegar. E nós vamos juntos. Nós vamos atravessar o Jordão e vamos juntos. Isso não combina, por exemplo, com uma igreja departamentalizada. Eu sei que por muitos anos a gente falava que os ministérios eram departamentos, né? Se referia aos ministérios como departamentos. E veja bem, não tem problema a gente ter ministérios. Não tem problema a gente ter pequenos grupos, ministérios de interesse, isso não tem problema. O povo era formado por 12 tribos, 13 tribos, como vimos hoje de manhã, na mensagem do pastor Saião, e inclusive ele falou algo interessante, que a unidade desse povo era algo muito difícil de conseguir, porque as tribos elas tinham os seus costumes, elas tinham as suas diferenças, assim como no nosso país, cada estado tem o seu costume, o seu jeito de falar, o seu sotaque. As tribos eram assim também. Elas tinham os seus costumes que diferenciavam umas das outras. Mas quando se há empatia, as diferenças não são obstáculos. Pelo contrário, quando se há empatia e essa consciência de unidade, nós caminhamos em direção ao outro, nós nos interessamos pelo outro, há um compromisso com o outro, mesmo o outro sendo diferente de mim. Uma igreja que é departamentalizada, ela precisa entender que os seus departamentos, eles fazem parte de uma unidade maior. Por isso, enquanto um ministério
tem êxito em algo, é o êxito de todos, irmãos. E um ministério carece de uma ajuda, de um apoio, nós lutaremos juntos e batalharemos juntos para que a nossa igreja caminhe junta, caminhe unida. A vitória só será vitória de fato e plena quando todos vencerem. Quando todos vencerem. E a gente está vivendo um tempo difícil, eu sei disso. É um tempo difícil porque em tempos difíceis a gente tem a tendência de tentar suprir as nossas necessidades, não é verdade? Então a gente está vivendo um tempo difícil, um tempo onde nós precisamos lutar pela nossa sobrevivência. Há uma pandemia lá fora, há uma crise econômica lá fora, e a tendência da gente procurar a nossa terra e querer se assentar, ela é muito grande. A tendência da gente querer encontrar o nosso lugar e falar, aqui é o meu lugar, eu vou me assentar aqui, ela é muito grande, mas nós precisamos estar atentos uns aos outros, às necessidades uns dos outros. E aqui, o aviso de Moisés, ele é muito claro. Eu gostaria de ler com vocês esse aviso que Moisés dá. Lá no versículo 23, ele diz o seguinte: se vocês não fizerem o que estão dizendo, ou seja, se vocês não caminharem em unidade, se vocês não caminharem juntos, se vocês não forem para a batalha junto com os seus compatriotas, estarão pecando contra o Senhor. Estejam certos de que o seu pecado os alcançará. Há uma outra versão que diz: o vosso pecado vos há de achar. O pecado, ele persegue o ser humano. O pecado, ele persegue o ser humano, perturbando a consciência e paralisando a sua capacidade de fazer o bem. O pecado nos persegue e ele quer nos encontrar. Ele quer nos encontrar e nos derrubar. E tirar de nós a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de olhar para o próximo com compaixão. O pecado, ele quer nos alcançar, ele quer nos dominar. É o que Deus fala para Caim, quando ele está ali com raiva do seu irmão, quando ele está ali com inveja do seu irmão, e Deus fala assim: Caim, o pecado, ele está batendo na porta. Ele quer te dominar, Caim. Mas cabe a você dominá-lo. O pecado nos persegue. E o grande perigo para o pecador não é nem tanto ser descoberto e punido, mas é quando o próprio pecado ele imprime a sua influência sobre a vida. É quando o pecado ele vem e ele se aloja na vida humana. E ele se torna aquele pecado de estimação. Ele tira do ser humano a capacidade de amar, a capacidade de perceber o outro, a capacidade de experimentar a unidade proposta pelo Espírito de Deus. O pecado está perseguindo a humanidade. O pecado nos persegue. E aqui o aviso de Moisés é claro: olha, se vocês não forem, se vocês resolverem se isolar, se vocês acharem que bastou para vocês, que a luta de vocês acabou por aqui, se vocês não levarem em conta a luta dos compatriotas de vocês, dos irmãos de vocês, se vocês não levarem em conta que vocês pertencem a um povo muito maior do que a tribo de vocês, a um povo que pertence a Deus e o qual Deus tem propósitos para esse povo. Se vocês não tiverem consciência disso, se vocês não levarem isso em conta, o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Deus, nessa noite, está nos avisando que a unidade é a nossa opção. Nós não temos outra. Que caminhar juntos como igreja, unidos, interessados uns pelos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros,
nutrindo uma empatia uns pelos outros. Essa é a nossa única opção. Porque fora disso, nós estaremos enredados pelo pecado, pelo nosso pecado. Jesus Cristo venceu na cruz, perdoou os nossos pecados e nos deu a oportunidade de vivermos livres, livres do pecado que nos aprisionava. Assim como o povo hebreu era oprimido pelo Egito, nós éramos oprimidos pelo pecado. Estávamos presos, amarrados. E o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou para uma nova vida, uma vida abundante, uma vida livre, uma vida onde já não há mais opressão. E essa vida, ela só é possível dentro da unidade do corpo de Cristo. A hora que você acha que você é autossuficiente, no momento que você perde a empatia, o interesse, o amor, quando você se vê fora da unidade do corpo de Cristo, você pode ter certeza que o seu pecado há de te encontrar. Por isso a unidade não é uma opção para nós. Nós precisamos caminhar juntos e bem juntos, irmãos. Nós precisamos caminhar unidos. Nós precisamos caminhar a caminhada proposta para a igreja de Jesus. A caminhada que Deus propôs para a igreja. Unidos. É a oração de Jesus. Senhor, que eles sejam um. Lá em João 17, no Evangelho de João, capítulo 17. Pai, que eles sejam um. Como nós somos um. Eu neles e eles em nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Não tem outro caminho. Não tem outra maneira de caminhar a não ser juntos. Precisamos caminhar juntos. Eu não sei qual é o momento de vida que você está vivendo. Mas a verdade é que se você se vê confortável, e pode ser que muitos aqui estejam confortáveis, vivem um momento bom na sua carreira, um momento bom em família, e muito provavelmente são agradecidos por Deus. Mas existe um momento em que nós precisamos, então, guardar os nossos filhos e voltar para a guerra. Enquanto os nossos irmãos não conquistarem a terra que eles precisam conquistar, que Deus prometeu para eles também, a luta continua. Nós precisamos atravessar o Jordão. É um momento em que o sentimento de solidão tem crescido muito no nosso meio. É um momento em que as necessidades têm aumentado. Não é à toa que surge um movimento dentro da nossa igreja chamado Liber Ajuda. É porque tem gente precisando de ajuda. Tem gente precisando de ajuda. Tem gente que está no meio da batalha e precisa da sua ajuda. Então é hora de entender que estamos juntos. Mas a terra ainda não foi completamente conquistada. Precisamos ajudar. Precisamos apoiar. Até que entre nós não haja mais nenhum necessitado. Então seremos o povo de Deus a abençoar o mundo, a abençoar todas as famílias da terra. Seremos a família de Deus que vai abençoar todas as famílias da terra. Que Deus nos dê essa unidade, irmãos. Que Deus permita que caminhemos juntos. Num tempo de pandemia isso se torna mais difícil, porque a gente não pode estar no mesmo lugar físico. Eu não posso entrar na sua casa e você não pode vir na minha casa. Num tempo de pandemia, isso se torna mais difícil. Mas é nas dificuldades, é nas nossas fraquezas que Deus se mostra forte. Eu posso dizer para vocês que nós temos experimentado na nossa igreja movimentos de unidade muito fortes. Movimentos de ajuda, de apoio muito fortes. E eu tenho certeza absoluta
que sairemos dessa pandemia muito mais unidos, muito mais juntos do que éramos antes dela. Que Deus cumpra essa palavra em nós. Que Deus derrame sobre nós a unidade do Espírito Santo, para que caminhemos juntos. Caminhemos juntos, como igreja, para que a Liber caminhe junta por esse mundo. Um mundo que precisa tanto, tanto do amor do nosso Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar por você que está se sentindo sozinho, sozinha, por você que tem experimentado um sentimento de solidão, e quero te encorajar a não caminhar sozinho. Quero te encorajar a procurar espaços, mesmo que virtuais, de convivência. E a Liber tem proporcionado muito desses espaços no decorrer da semana, nos finais de semana. Eu quero te convidar a encontrar um espaço assim. Temos pequenos grupos, encontros dos ministérios. Para você que é jovem, tem um pequeno grupo da juventude, tem encontro dos homens, encontro das mulheres, MCM, homens que oram. São espaços virtuais, ainda virtuais. Um dia esses espaços serão presenciais, onde a igreja está ali, junta, unida. Esses espaços se multiplicaram. Então, se você está se sentindo sozinho, sozinha, eu quero te convidar. Encontre um espaço assim. Encontre um espaço assim. Todos os dias da semana tem algum PG acontecendo, tem alguma reunião acontecendo e você pode participar. Você é convidado, você é convidada. Procure um espaço assim. Nós estamos criando esses espaços porque entendemos que estamos juntos diante de uma batalha. E Deus nos dará a vitória, porque Ele já prometeu. Ele nos dará a vitória é certa. Mas vamos vencer juntos. Então eu quero orar por você, que está se sentindo sozinho, está se sentindo sozinha. E por você, que está se sentindo confortável. Que talvez não esteja percebendo que precise caminhar junto, porque talvez a sua vida está muito confortável. Isso é bom ter uma vida confortável. Mas existem irmãos e irmãs que ainda precisam da sua ajuda, precisam do seu apoio. Então eu quero te pedir, quero te convocar, atravesse o Jordão com a gente. Não fique sozinho, porque se você ficar sozinho, o seu pecado vai te encontrar. E aí vai ser muito ruim. Não vai ser legal. Não vai ser legal. Então eu quero orar por você, para que você também, você que está isolado, porque está se sentindo sozinho, venha e encontre esse abrigo. E você que está isolado, porque acha que está tudo bem, encontre também esse lugar comunitário, onde a Igreja de Jesus experimenta a união. Essa união que é boa e agradável. Como é bom e agradável viver em união. Que vivamos assim, Liber, juntos. Amém? Senhor, eu quero, nesse momento, colocar a nossa igreja diante do Senhor, Pai. E te pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós mais unidade, Pai. Para que possamos caminhar juntos. Ó Deus, derrama sobre nós esse interesse uns pelos outros, esse amor, essa compaixão, essa empatia. Ó Senhor, que ninguém se sinta sozinho entre nós. Que ninguém passe por necessidade entre nós, Pai. Ó Deus, que ninguém, Senhor, seja privado de amizades, de parcerias entre nós, Pai, mas que possamos caminhar como igreja juntos. Esse tem sido o nosso tema do mês. Estamos comemorando 112 anos e queremos caminhar juntos. Tem sido um ano muito difícil, Senhor. O último ano foi muito difícil. Esse encontro virtual, às vezes a gente acha que ele é muito frio, Senhor. A gente sente falta do abraço, a gente sente falta do toque, do olho no olho. Isso tem feito muita falta, Senhor. Mas nós não queremos que essa circunstância, nós não queremos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que essa circunstância atrapalhe a nossa unidade. Nós queremos continuar caminhando juntos como igreja, Pai. Então nos abençoa. Derrama sobre nós essa unidade, Pai. Derrama sobre nós essa união, essa compaixão, esse amor. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém.